Saudações, pessoal! Hoje vamos tratar de um tema muito polêmico, mas é um tema que eu adoro. Sabe qual que é? As baratas. Como as baratas são tratadas no mundo científico? Sim, nós vamos ver um pouquinho sobre sua classificação. Como e quando as baratas surgiram? Todas as baratas são iguais ou existe uma certa diversidade entre esse grupo? Onde a barata vive e o que ela come? Será que ela só vive na nossa casa? Nós vamos ver um pouquinho sobre sua ecologia. Para que esse bicho serve? Será que ele tem alguma utilidade? Alguma importância? Também falarei sobre algumas curiosidades a respeito delas. Se ligue que está começando mais um vídeo do canal eBio. As baratas são classificadas como filo Artrópoda, ou filo dos artrópodes, que é um grupo bem abrangente de invertebrados. Neles estão todos aqueles animais que possuem um esqueleto externo que mudam toda vez que crescem, e com apêndices articulados, tipo pernas e antenas. Podemos dizer que as baratas são parentes distantes dos camarões, lacraias, aranhas. Por sua vez, estão dentro de um grupo menor, chamado de classe Insecta. Sim, a barata é um inseto, e como todo inseto possui 6 pernas e o corpo dividido em segmentos, sendo alguns deles unidos, formando o que a gente chama de tagmas ou partes. São elas: cabeça, onde estão situados a maior parte dos órgãos sensoriais, como olhos, antenas; o tórax, onde saem as estruturas de locomoção, como pernas e asas, quando tem; e o abdômen, onde são encontrados todos os órgãos vitais, como intestino, coração, que é bem diferente do nosso, tá? A maior parte do sistema respiratório. E dentro dos insetos existem aproximadamente 29 outros grupos, chamados de ordem. As baratas estão dentro da ordem Blattodea, que compreendem cerca de 4.600 espécies de baratas. E segundo alguns pesquisadores que trabalham no ramo da biologia, chamado filogenia, que estuda a relação evolutiva entre os seres vivos, também estão os cupins nesse grupo. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. As baratas têm pernas próprias para correr, chamadas de ambulatoriais, que são divididas em partes. Algumas delas aposto que vocês já ouviram. São elas: a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia e tarso, composto por 5 segmentos, todos eles podendo apresentar almofadinhas, chamadas de pulvilos, sendo que no último segmento do tarso temos 2 ganchos chamados de unha, podendo apresentar entre elas uma outra almofadinha, com um nome um pouquinho diferente: aróleo. Mas por que é importante saber sobre a perna da barata? Bom, além de utilizarmos algumas dessas estruturas para classificarmos as baratas em grupos um pouquinho menores, elas também são importantes para elas se locomoverem. Por exemplo, os espinhos da tíbia e do tarso e os pulvilos, aróleos e unhas ajudam a barata a se prender durante uma escalada. Nós vemos aqui no vídeo os aróleos se prendendo juntamente com as unhas e os pulvilos, ajudando a barata a se locomover. Com relação ao desenvolvimento das baratas, elas são classificadas como paurometábulas. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim que saem da ooteca, que é um estojo com ovos, os filhotinhos, chamados de ninfas, são bem parecidos com os adultos. As principais diferenças são o seu tamanho, a ausência de asas, e também as ninfas são incapazes de se reproduzir. Sendo assim, uma fêmea adulta fabrica uma ooteca, podendo carregar esse estojo com 16 a 40 ovos com ela ou deixá-la em algum lugar seguro. Desses ovos saem as ninfas, que irão crescer, realizando a troca do exoesqueleto, do esqueleto externo, em um processo chamado de equidise. Então, a cada crescimento, ela sofre essa equidise, até chegar no estágio adulto.
Então, o macho irá procurar uma fêmea e fecundá-la. E essa fêmea irá fabricar uma nova ooteca e dentro dela irão sair novas ninfas. Uma barata vive em média entre 1 a 2 anos. As baratas se originaram, segundo estudos fósseis, há 350 milhões de anos atrás, em um período conhecido como Carbonífero, dentro da era Paleozoica, ou seja, bem antes dos dinossauros. Nesse período, todo o planeta era dominado por uma grande floresta e o clima era bem quente e úmido. Essa barata primitiva era bem parecida com as baratas que encontramos hoje em dia. Temos aqui uma figura de um fóssil de 300 milhões de anos atrás, encontrado em uma mina de carvão em Ohio, nos Estados Unidos. É o fóssil mais antigo de uma barata encontrado completo. Normalmente a gente só encontra partes do corpo fossilizadas, como as tegminas, que são os primeiros pares de asas, como a gente pode ver nesse fóssil aqui, achado na China. A partir delas, um paleontólogo, que é um profissional que estuda fósseis, descreveu uma espécie. Muito bacana, não? Para aqueles que pensam que todas as baratas são iguais, saiba que elas são muito diferentes daquelas que conhecemos, que vivem geralmente nos esgotos ou em nossas casas. Por exemplo, essa chamada lúcia hermética emite luz pela região do pronoto, que é esse escudo que recobre a cabeça, parece mais um chapéu. Essa outra, panclora, é bem verdinha com bordas amarelas, bem bonita, né? Ela também é chamada comumente de barata da banana. Tem essa outra que eu não consegui identificar, que é da Costa Rica e nos sites está erroneamente classificada como Xestoblata, que tem uma coloração castanha. Em outra foto temos a Corizoneura, que encontramos aqui no Brasil e ela gosta de sol. Geralmente temos a ideia de que as baratas fogem da luz e geralmente fogem mesmo, procurando se abrigar em um local escuro. E aí a gente tem uma ideia de que ao correr para a sombra, para a nossa sombra, ela está atacando a gente. Tudo mentira. Então, as espécies de corizoneira gostam de ficar pegando sol em cima das folhas. Como podemos ver, as baratas têm as mais diversas cores. Essa do gênero Parasferius parece até um tatuzinho de jardim, só que os tatuzinhos são crustáceos terrestres e não insetos. Porém, a semelhança é bem marcante. Essa do gênero Theria, ela parece mais uma joaninha. E realmente existem muitas espécies de baratas que imitam besouros, que são uma outra ordem de insetos. Temos baratas que parecem couro de jacaré. Temos outras com tegminas cheias de cílios, parecendo um veludo. Outras com manchas amarelas. E algumas até que saltam. Como essa encontrada na África que parece um grilo. Ela foi nomeada em 2010 como Saltoblatella, que significa barata que salta. As baratas adoram temperaturas tropicais, mas suportam valores entre 7 a 46 graus. A grande diversidade do grupo é representada pela sua ampla distribuição ao redor do planeta, não ocorrendo apenas em regiões polares. Para vocês terem uma ideia, elas podem até ser encontradas em desertos, onde durante o dia temos temperaturas superiores aos 46 graus. Mas essas baratas são espertas, permanecendo escondidas no subsolo longe das altas temperaturas e também conservando sua umidade, que é muito importante. Além da grande diversidade do grupo, as baratas têm uma forma de reprodução muito estranha, que aliás, no mundo animal não é tão raro assim. Ela pode se reproduzir assexuadamente, ou seja, a fêmea não precisa de um macho para gerar descendentes. Nesse tipo de reprodução assexuada, chamado de partenogênese, os ovos produzidos pela fêmea sempre irão gerar fêmeas. Temos como exemplo de baratas que fazem isso a Pycnocelos surinamensis, que vivem no nosso jardim, e a Blatella germânica ou alemãzinha, que pode ser encontrada dentro da nossa casa, em despensas, locais onde a gente armazena alimento. Até a periplaneta, que é a barata de esgoto, faz isso, e não é à toa que ela é encontrada aos montes nos esgotos. Isso é uma estratégia reprodutiva que assegura que, mesmo não havendo machos na região, ela consiga se reproduzir, garantindo dessa forma a existência da espécie. A única desvantagem que eu vejo é que, como toda reprodução assexuada, isso não garante uma variação genética dentro da população, ou seja, um acúmulo de diferenças dentro dessa população, ficando dessa forma mais vulnerável a algum evento de extinção que possa surgir.
como um vírus letal, alguma coisa dessa forma. Mas elas também fazem sexo, viu? E nesse tipo de reprodução, elas podem gerar tanto fêmeas quanto machos. Vamos invadir um pouco o íntimo das baratas e ver como isso ocorre. Nesse vídeo temos um macho e uma fêmea do gênero Blaberus, muito comum nas florestas do nosso país. O macho levanta as asas e nas costas deles, em seu dorso, existe uma glândula chamada glândula tergal, que fabrica uma substância adocicada que atrai a fêmea. Quando ela está comendo essa sobremesa nas costas do macho, ele aproveita e passa os espermatozoides para a fêmea, que os coloca em um órgão dentro do corpo dela chamado espermateca. Quando ela produz os ovos, os espermatozoides saem dessas estruturas fecundando esses ovos. E esses ovos fecundados são colocados na ooteca que a fêmea produz. Aliás, com relação à fabricação e à postura da ooteca, as baratas podem ser classificadas em ovíparas, que quando carregam consigo nessas ootecas, sempre visíveis, ou soltam em algum lugar. Um exemplo de baratas que fazem isso são as baratas domésticas, como a periplaneta, por exemplo. Ovovivíparas, quando carregam consigo, fabricando essa ooteca, mas além de carregar consigo, ela, em algum momento, ela coloca dentro do corpo dela essa ooteca e libera somente quando os ovos começam a se romper. Um exemplo desse tipo de comportamento é a barata de Madagascar, a Gonfradorrhina portentosa, que ela produz essa ooteca e aí quando ela termina de produzir essa ooteca, ela coloca para dentro do seu corpo toda ela. E essa ooteca é grande, viu? Depois, quando as ninfas começam a se romper, a sair dos ovos, ela começa a exteriorizar essa ooteca, liberando já as ninfas. E ela até tem um comportamento bem diferente, que depois que ela libera essa ooteca, juntamente com as ninfas, ela coloca para fora também um líquido que as ninfas se alimentam. É a primeira refeição das ninfas. E por fim temos as espécies vivíparas, que aliás é conhecida somente uma espécie na literatura. Bom, o que quer dizer uma espécie vivípara? São aquelas que não fabricam ooteca. Os ovos ficam no interior do corpo da fêmea, sendo envoltos por uma massa gelatinosa. As ninfas saem de dentro do corpo da fêmea após saírem dos ovos. A única espécie classificada nesse grupo, como eu já havia dito, é a Diploptera punctata. Possivelmente todas as 8 espécies desse gênero façam isso, mas na literatura só menciona essa espécie. Com relação à alimentação, as baratas de uma forma geral são onívoras, ou seja, elas comem de tudo. Aquelas que vivem em florestas irão se alimentar de folhas em decomposição, madeira podre, fungos, tudo o que esteja no ambiente. Já as que vivem no esgoto, bom, vocês já devem ter uma ideia. Para se alimentarem de folhas e madeira, as baratas têm em seus estômagos bactérias e protozoários que conseguem digerir a celulose das folhas, da matéria vegetal, igual aos cupins. Um dos gêneros de baratas que fazem isso é o gênero Cryptocercus. Esse gênero é considerado um grupo bem próximo de uma espécie de cupim chamada de Mastotermes darwiniensis, justamente por possuir as mesmas bactérias e protozoários em seus estômagos e intestinos, além de outras características, como a fabricação de ooteca, genitália reduzida e até uma certa sociabilidade. Por essas características, os cupins são colocados por pesquisadores ligados à filogenia como baratas. Mas olhem com atenção, se parecem. Você consideraria um cupim sendo uma barata ou uma barata sendo um cupim? É uma questão a se pensar. Para que as baratas são importantes? Bom, já que a maior parte fica de boa na floresta, comendo folhas e madeira podre, ela tem uma importância ecológica na ciclagem de nutrientes, ou seja, de pegar esses nutrientes presentes nesses materiais que ela se alimenta e torná-lo disponível para os vegetais e outros seres vivos que estão crescendo e se desenvolvendo. Além disso, elas mesmas servem de alimento para uma diversidade enorme de animais. Tá, e aquelas de esgoto? Bom, as de esgoto a importância está diretamente relacionada conosco.
Como elas comem de tudo, atuam como desentupidoras das tubulações de esgoto, que ao se alimentarem da matéria orgânica, vulgo cocô, que pode se acumular na tubulação e pode entupi-la. Então ela ajuda a gente também. Deixando de lado esse assunto de esgoto, elas podem salvar vidas também. É verdade. Devido à capacidade delas de poderem comprimir o corpo e se enfiar em qualquer buraco, os pesquisadores estão desenvolvendo projetos para transformá-las em biobots. O que elas fazem é o seguinte: os pesquisadores eles acoplam uma placa em suas costas com um microfone e um transmissor e soltam elas em um local de difícil acesso, como um prédio que desabou, por exemplo. Elas se enfiam na estrutura por meio de pequenos buracos e chegam até lugares que uma pessoa não conseguiria. O microfone ele pode capturar o som, por exemplo, de uma pessoa pedindo socorro. Dessa forma, a equipe de resgate pode, em um futuro próximo, saber com exatidão onde as vítimas se encontram. Bacana, né? A mesma técnica pode servir para o lado negro, né? Para realizar espionagens. Só que para isso o homem tem que aprender a controlar a barata. E olha que já tem alguns projetos em andamento. Vamos ver o vídeo. Então o pesquisador ele retira um pedaço da perna da barata e com um material acoplado na sua cabeça que captura as ondas, pensamento, e através com o auxílio também de um programa de computador, ele pode mover com a força do pensamento a perna de uma barata. Quem sabe no futuro a gente possa controlar com a força do nosso pensamento uma barata inteira. Uma outra importância que as baratas têm, e talvez seja uma das causas de nojo das pessoas, é o fato de que elas podem transmitir doença. Então tem uma importância médica aí. Como as baratas de esgoto vivem em contato íntimo com nossos dejetos, elas podem, ao passarem por cima deles, acabarem carregando micróbios. E ao passar por nosso alimento, por nós, acabam deixando esses micróbios e nós, ao entrarmos em contato com eles, podemos nos contaminar. Um exemplo desses micróbios são as bactérias causadoras da tuberculose. Também existe um grupo de bactérias causadoras de gastroenterite, que são doenças que provocam diarreia, febre, vômitos. Tem também a temida cólera, que já matou milhões de pessoas no início do século passado e ainda hoje matam milhares de pessoas em países da África, Ásia e também aqui da América Latina. Porém, quando criadas em local apropriado, livre de contaminação, podem servir até de alimento. É verdade! São muito apreciadas como petiscos em países da Ásia e utilizadas até como remédio na medicina chinesa. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de carne bovina, carne de boi, tem 30 gramas de proteína. Tá? Que a gente come, quando a gente aproveita parte dessa proteína. Mas as baratas, 100 gramas de baratas, sabe quantos gramas tem de proteína? 71 gramas. Para você que está malhando, que quer aumentar sua massa muscular, cara, tu está consumindo o produto errado. Aqui temos um vídeo que mostra um carinha lá na China que cria baratas para o consumo humano. E ele ganha algum dinheiro com isso. Então ele frita lá e serve para as pessoas como um petisco. Barata bem crocante. Como elas são parentes distantes dos camarões, elas devem ter um gosto parecido. Eu confesso que eu nunca provei, mas tenho curiosidade em provar. E olha só que bacana. Você necessita de um espaço muito pequeno para cultivar um monte de barata, criar um monte de barata. Agora, se você fosse criar boi, olha o espaço que você precisa. Você precisa de uma fazenda com milhares de hectares. Centenas, milhares de hectares. E as baratas, elas são extremamente, como eu diria, aproveitam bastante o alimento que ingerem. Para você ter uma ideia, para você ter 1 quilo de barata, você só precisa fornecer para elas 2 quilos de alimento. Agora, quando você está criando o boi, você necessita, para gerar 1 quilo de carne bovina, você necessita aplicar lá 8 quilos de alimento.
Então a taxa de conversão desse alimento, né, é extremamente eficiente em baratas.